Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. A procrastinação a gente pode definir de uma forma simples como o protelar um ato, tá? Ou seja, deixar para depois, priorizar outras coisas que deveriam, no lugar daquelas que deveriam ser feitas, ou ainda prolongar aquilo que deve ser executado. Então você tem um período para fazer um curso que seria de um mês, você vai fazer esse curso em 12 meses e vai prolongar ali o máximo que der para levar aquela situação. Então a procrastinação é esse ato, tá? De você idealizar alguma coisa e não fazer, ou ainda coisas que chegam até você e você não faz, tá? Então você tem uma demanda e você tem que cumprir essa demanda, só que você não dá atenção porque você procrastina. Existem níveis de procrastinação, embora todos nós já tenhamos feito isso alguma vez na vida, mas existem níveis de procrastinação que faz, né, que pode fazer ou que, se decorrentes, faz com que você tenha diversos prejuízos. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, quais as consequências, tá? Eu poderia listar aqui 30, 40, 50, 100 consequências do ato, né, de procrastinar ou da procrastinação quando ela se torna uma característica do indivíduo. Mas vamos citar algumas só, até para o vídeo não ficar muito longo e para você conseguir entender um pouquinho mais a amplitude deste comportamento ou deste ato, né? Primeiro, a insatisfação e impotência pessoal. Então, por exemplo, se você tinha um sonho de fazer um curso, se você tinha um sonho de ter um filho, um relacionamento, e de repente você não consegue, né? Emagrecer, por exemplo, e você não consegue porque você procrastinou. Então, você começa a guardar dentro de você uma sensação de impotência, uma sensação de insatisfação que pode se reverberar em muitas outras questões, mas vamos com calma. Você pode ter prejuízos financeiros. Isso daqui é muito decorrente daquelas pessoas que procrastinam, por exemplo, uma tomada de decisão do negócio, que já tem, né, possui esse comportamento de procrastinar quando vai fazer um curso, por exemplo, para se especializar e não fez e acabou mudando o mercado, mudando a ordem das coisas. Pessoas que decidem só mudar de carreira, ou pessoas que decidem ter um outro mecanismo, né, de ganho ou fazer aquilo que gosta, com uma idade já avançada, onde aquilo que gosta o corpo não comporta mais. Então, realmente, a procrastinação ela pode trazer prejuízos financeiros de muitas formas, como você não atender um cliente, por exemplo, e acabar perdendo aquele cliente. Já é um prejuízo financeiro imediato. Outra consequência que nós podemos colocar aqui, é onde eu vejo mais no consultório, são os prejuízos nos relacionamentos. A maioria dos relacionamentos, sejam conjugais, sejam de círculo, sejam de amizades, eles se rompem pelo fato da procrastinação. Muitas vezes, né, aquela conversa que deveria ter sido feita, aquela ação, né, de repente um carinho, uma atenção que não foi feito naquele momento, e quando a pessoa decide fazer, já não há mais tempo. No consultório, na clínica, é um dos motivos que eu poderia dizer que mais levam, né, às infelicidades das famílias, no geral, não só do casal, mas das famílias, né? Quantas vezes a pessoa decide ter um filho e acaba procrastinando aquele momento que deveria participar da vida do filho. Isso é muito comum, isso gera patologia em muitos adolescentes, porque aquele momento que os pais deveriam estar presentes, na primeira infância, na segunda infância, eles procrastinam. Então procrastinam a atenção, procrastinam o carinho,
o passeio, a conversa, e de repente aquele indivíduo cresce, porque o tempo não para, e essa questão da procrastinação está muito ligada ao tempo. Esse filho cresce e um dia o pai acorda ou a mãe acorda cheio de regras, falando que não pode um monte de coisa. E aí você tem um problema muito grande no círculo familiar, e assim nos negócios e nos demais relacionamentos, até amizades, né? Hoje é dia do aniversário. Ao invés de resolver, né, ligar, mandar um presente, não, eu procrastino, esqueço, e aí já passou, amanhã passou, já não é mais aniversário do amigo da pessoa. Então essa procrastinação, ela traz muitos prejuízos nos relacionamentos. Automaticamente angústia, né? Porque eu poderia até colocar angústia junto com a insatisfação, mas essa angústia que eu me refiro nesse momento, ela é aquela angústia mais patológica mesmo, de você começar a ter uma angústia tão grande que venha a se desdobrar em doenças psicossomáticas, em situações ali mentais, especialmente, onde você possa dar abertura para uma série de outras situações. E por fim, eu citei, obviamente, os problemas de saúde, tá? E não é só mental, por exemplo, se você precisa emagrecer e você procrastina esse fato de emagrecer, aquilo é um problema de saúde direto. Se você precisa procurar um médico para uma dor específica e você acaba procrastinando e aquela doença que poderia ser tratada de repente se espalhou, ou não consegue mais trabalhar porque você procrastinou esse cuidado consigo mesmo. E aí, claro, que englobam também, né, os problemas mentais. Porque se você tem esse ato, né, de procrastinar muitas coisas, você vai acabar tendo prejuízos em todas as áreas da sua vida, e depressão, estresse e outros transtornos e distúrbios, eles vão sendo quase que uma verdade desse processo aí que você deixou, né, de fazer, esse ato que você protelou. Como que a gente vai pensar agora? Existem níveis, né? Então, por exemplo, eu procrastinar 5 minutos no meu relógio, eu vou ter níveis de afetos, né? Então, eu procrastinei 5 minutos hoje do meu relógio para levantar da cama e tive um prejuízo ali de uma determinada área que eu tive que suprir 5 minutos. Eu tenho uma consequência de 5 minutos. Agora, por exemplo, eu procrastino um aniversário, eu procrastino uma festa que eu deveria ter ido, eu procrastino um curso que eu deveria ter feito, profissional, e aí você tem níveis de afeto. E aí eu quero fazer uma experiência aqui com você, né? Porque você faça agora esse momento de um retrocesso, né? Quantas vezes você procrastinou? E é muito legal fazer esse retrocesso de 5 em 5 anos, especialmente naquelas viradas de ano. Toda virada de ano a gente começa a fazer promessas, né? A gente tem um imaginário do ideal que seria a nossa vida e faz uma lista de promessas: emagrecer, mudar de profissão, ou separar, ou conseguir alguém, entrar em novos grupos. A gente tem vários, espiritualizar mais, e a gente tem muitas coisas porque a gente vai fazendo nesses ciclos, né, que vão rodando de ano em ano. A gente geralmente procrastina, né, o indivíduo procrastina. Então, se você voltar lá, nós estamos em 2023, lá em 2020, lá em 2015, lá em 2010, lá em 2005, você lembra quantos planos você fez e quantas vezes você procrastinou e quais foram as consequências? É isso que eu estava falando, da questão da consequência da procrastinação. Se ao fazer esse exercício você percebeu que as consequências da sua atitude, né, de procrastinar foi muito grande e agora você está sofrendo, então tá na hora de você começar a pensar em resolver, começar a pensar não procrastine, de resolver mesmo esse assunto, começar a entender que esse tipo de comportamento pode trazer prejuízos, né? Então, agora é a hora de você rever a sua atitude, ou não, né? Espero que não, mas como procrastinador ou procrastinadora. Quais são os níveis de procrastinação e o que você já teve de prejuízo com isso? Dificilmente, né, você tem um ganho quando a atitude é recorrente desta forma. Bom, o ser humano, né, quando a gente fala do ser humano, e é isso que eu quero que você entenda bem, porque todas as minhas linhas de pesquisa, todas as minhas atuações clínicas, elas tratam o ser humano
eixos globais. Vamos falar da procrastinação de acordo com cada eixo. Você sabia que a procrastinação ela não é só uma atitude comportamental que a gente vai chegar, você procrastina, a gente vai resolver. Procrastinação ela pode ser um reflexo, tá? Não só mental, da sua mente como um todo, mas psíquico. Se você é uma pessoa que procrastina muito, por que você procrastina? Quais são os aspectos que estão ligados? Como você cogniza, você compreende, né, esse seu ato, as consequências desse seu ato? É racional, é irracional? Nós temos muitos caminhos de olhar o ser humano só na procrastinação, só pensando nos aspectos mentais e psíquicos. Agora, você sabia que a procrastinação também pode estar ligado com questões fisiológicas? Exatamente. Então, se você tem, por exemplo, uma desregulação hormonal, se você tem uma baixa de vitamínica, por exemplo, vitamina B12 é uma grande responsável pela procrastinação quando a gente tem problema fisiológico, vitamina D, porque a falta, né, de uma homeostase fisiológica faz com que as suas sinapses não tenham energia, como se você acaba procrastinando por questão fisiológica, porque naquele momento, né, você tá desregulado e você não consegue cognizar, você não tem às vezes energia mesmo de atitude, você não tem, você tem limitantes fisiológicos, né, neuroquímicos especialmente, ou de uma forma geral que faz com que você procrastine aquela atitude, né, que você não tenha essa energia. Existem pessoas que não eram procrastinadoras e por causa de uma doença, de uma patologia, de uma coisa que desregula o seu organismo biológico, ela começa a ter atitudes, né, de procrastinação. Então ela vai às vezes num médico, num psiquiatra, num psicólogo, num terapeuta e vai fazer terapia e tentando resolver esse problema, e esse problema é fisiológico. Outra questão é social. É necessário você entender se a sua procrastinação não está ligada com os aspectos da sociedade macro e micro, tá? Então, às vezes, você tem que fazer alguma coisa e você tem uma pressão social que acaba desenvolvendo em você diversos episódios, né, de procrastinação. E, por fim, algumas questões que envolvem o cunho religioso, que você acaba tendo algumas crenças limitantes e, por isso, você adota determinados tipos ou procrastina determinadas situações que também podem interferir em todo o restante ali dos demais. Eu vou agora falar como eu posso lhe ajudar, né? Porque o nosso olhar para o indivíduo, especialmente na clínica, é multidisciplinar e eu trabalho com muitos colegas que tem como objetivo olhar o ser humano, olhar você de uma forma multi, né? Você não em todos os eixos ali, você tem aspectos específicos que você vai trabalhar e você tem motivos específicos. Então, para que nós possamos desenvolver com você uma avaliação global, integral, né? Nós consideramos todos esses eixos, né? Eixo mental, fisiológico e o eixo social. E, por fim, nossa proposta, então, depois de te analisar como um indivíduo completo, é fazer um planejamento estratégico. Dentro de todos esses dados que nós coletamos, nós promovemos, então, uma proposta de plano estratégico para que você possa alcançar suas metas de forma eficiente. Espero você, um grande abraço e até a próxima!